E aí, pessoalzinho do sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Fábio, sou professor de História na Escola Municipal Madre Benedita e vim aqui para conversar com vocês um pouco sobre o material complementar carioca na nossa terceira semana de confinamento aí por conta do coronavírus, tá bom? Então vamos começar? A parte de história do material complementar carioca dessa semana começa na página 20 e vai até a página 23 e depois da página 27 até a página 31. Bastante trabalho. Na página 20, a gente vai ter ali um pequeno resumo das diversas formas de tempo que nós estudamos em história. É um assunto que ele vem se repetindo porque é importante, tá bom? E ali você vai ter um pequeno resumo das 4 formas de tempo que nós estudamos em história. Nós temos o tempo humano, que é o tempo que vem da nossa percepção individual sobre como esse tempo passa, uma sensação. Quando você está na cidade, por exemplo, o tempo costuma passar muito mais depressa do que quando você está no campo. Por quê? Porque a sensação que você tem, o tempo de relógio, ele é sempre igual. Mas a sensação que você tem é que no campo o tempo demora mais a passar. Porque, em geral, no campo nós vivemos um tempo muito mais ligado aos ritmos da natureza, aos ritmos que a natureza impõe. Por exemplo, um agricultor, ele precisa levar em consideração no seu trabalho que ele vai preparar a terra, ele vai fazer o plantio, né, fazer a semeadura, ele vai regar aquela semente e ele vai esperar. Por quê? Porque a semente não nasce no tempo que ele quer. Então a gente tem ali o tempo humano como algum tempo que é da percepção da pessoa. Eu costumo usar um exemplo nas minhas aulas, que é um exemplo da partida de futebol. Quando o nosso time de futebol está ganhando de 1-0 na partida e falta 5 minutos para o jogo acabar, é muito comum você ver os jogadores na beira do campo fazendo assim para o juiz: juiz, acaba logo, como se o tempo estivesse demorando para passar. Quem está ganhando tem essa percepção. E, do contrário, quem está perdendo de 1-0, faltando 5 minutos, ele tem a sensação de que o tempo passa muito depressa. Por quê? Porque 5 minutos parece não ser o suficiente para você fazer um gol e pelo menos empatar a partida, né? Então, na verdade, são 5 minutos de relógio para os dois times, para os dois lados. Mas aquele lado que está ganhando parece que demora mais a passar e o lado que está perdendo parece que demora menos, parece ser mais depressa aquele tempo ali. Então, esse seria o tempo humano, o tempo que nós percebemos individualmente, de acordo com as circunstâncias, tá bom? O segundo tempo que aparece é o tempo da natureza. Esse é o tempo das estações do ano, é o tempo do nascer do sol e do pôr do sol. São tempos da natureza, eles independem da nossa ação, eles independem do nosso entendimento para acontecer, eles vão acontecer cotidianamente e dentro, por exemplo, as estações do ano elas vão sempre se repetir ali dentro daqueles trimestres do ano ali, vão sempre acontecer, tá certo? Com base no tempo da natureza, a gente vai ter o tempo cronológico, que é um tempo criado pelo homem e pelas sociedades no decorrer do tempo. O homem vai se apoiar no tempo da natureza para criar períodos, para criar formas de contagem do tempo, formas de medição do tempo. Então nós temos ali os calendários, nós temos os relógios, né, e nós temos os cronômetros também, que marcam tempos específicos. Então esse seria o tempo cronológico. E nós temos o tempo histórico. O tempo histórico é o tempo da narrativa histórica, é o tempo que é relatado pelos historiadores. Então os historiadores eles vão se debruçar sobre as fontes históricas, eles vão se debruçar sobre um determinado período, vão fazer um recorte daquele período e vão ali fazer uma narrativa, que vai ser o tempo histórico, tá bom? Então nessa atividade da página 20 e 21 nós temos 4 textos, cada texto com uma característica diferente, ligada a um tempo desses 4 que nós falamos. E no exercício da página 21, na atividade 1, você vai identificar dentro dos textos qual é aquele que corresponde ao tempo estudado. Tá bom? É simples de fazer, é bem tranquilo, não vai dar problema não. Então vamos para a próxima atividade. Ela é para ser feita com base no texto da página 21. É um texto que fala sobre diversas sociedades e as formas como essas sociedades construíram as suas maneiras de contar o tempo, seus calendários, a maneira como essas sociedades se organizaram em torno desses calendários. E a questão da atividade 2 é uma pesquisa sobre qual a verdadeira importância de se contar o tempo para as sociedades antigas e, por que não, para nós mesmos hoje em dia, né? Por que nós temos a necessidade de contar o tempo? O que aconteceria se nós não tivéssemos
o tempo como um referencial para a gente fazer as nossas atividades no nosso dia a dia. Então, é uma pesquisa para ser feita, busca lá no Google, busca lá nas ferramentas que você vai conseguir encontrar alguma coisa sobre isso, tá certo? Vamos para a atividade de número 3. Logo no começo da página 22, tem um pequeno quadro, né, uma seta, indicando a divisão tradicional, né, a divisão mais utilizada da história, né, onde a gente vai ter ali a pré-história, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Cada uma delas, dentro da historiografia, dentro do que nós estudamos de forma mais tradicional, cada uma delas vai ser marcada por um fato que vai iniciá-lo e que vai determinar o seu fim. Na história ocidental nós estudamos dessa maneira, tá bom? O texto número 5 fala sobre a pré-história, que é um período que corresponde ao surgimento dos primeiros homens, né, dos primeiros hominídeos, como a gente fala, até o surgimento da escrita, lá por volta de 3.000, 4.000 a.C. Então esse período corresponde ali à pré-história. Então o texto vai falar sobre o surgimento do homem ali no continente africano e como esse homem vai migrar para outras regiões, desenvolvendo primeiramente as suas técnicas, primeiro como coletores e caçadores, que as primeiras sociedades humanas eram coletoras e caçadoras, e depois elas vão expandindo, vão saindo do seu território em direção a outras regiões para poder desenvolver ali as sociedades antigas, as primeiras sociedades antigas que vão se desenvolver no norte da África, na região do Egito, né, do Rio Nilo, no Vale do Rio Nilo, e também na Mesopotâmia, no Vale dos rios Tigre e Eufrates. Então a pré-história é um período anterior a essas migrações. É o período em que as primeiras sociedades humanas vão se organizar em forma de caçadores e coletores ali no continente africano. E a atividade a ser feita nesse texto é responder as duas questões que tem aí na atividade 3. Pode responder no seu caderno e de acordo com a leitura do texto que você vai fazer, tá certo? A atividade de número 4, ela está localizada na página 22 e ela fala um pouco sobre a pré-história brasileira. Aqui no Brasil nós temos muitos sítios arqueológicos, que são lugares onde ocorrem escavações para poder resgatar essa memória de um Brasil pré-histórico. E a atividade que você vai fazer é muito simples. Você vai pesquisar lá no Google quais são os sítios arqueológicos brasileiros, os mais importantes. Se você quiser colocar todos eles, você vai conseguir encontrar uma lista que contenha essas informações. Mas o importante é que você localize os mais importantes sítios arqueológicos e a sua localização. Você vai fazer essa listagem lá no seu caderno. Ó, sítio arqueológico tal, fica localizado em tal estado, em tal cidade. Você coloca ali no seu caderno, tá bom? Essa é a atividade número 4, ligada aí à página de número 22. Agora a gente vai passar lá para a página 27, onde a gente vai ter um texto diferente. Esse texto, ele fala sobre narrativa histórica e música. Ela usa como ponto de partida a figura do griot. Os griots, eles eram como se fossem sábios, eles eram pessoas que tinham conhecimento sobre as coisas, eles eram pessoas que andavam entre as tribos lá no continente africano, difundindo conhecimento. Eles aprendiam uma determinada técnica, uma determinada situação num lugar e eles levavam esse conhecimento a diversos lugares. E a forma como eles ensinavam muitas vezes, como eles contavam as suas narrativas, era através da música. Então, ainda existem griots hoje no continente africano. Na verdade, eles eram parte de famílias, inclusive era um trabalho de família. As informações, os conhecimentos iam sendo passados de pai para filho, né? E os filhos iam dando continuidade ao trabalho dos pais. Dizia-se, existe um provérbio africano que diz que quando morria um griot era como se você incendiasse uma biblioteca. Então aí nesse texto da página 27, fala um pouco sobre os griots e sobre os instrumentos ali que eles utilizavam para fazer o seu trabalho, né, de difundir o conhecimento, e a atividade que vocês vão fazer no Conversando sobre o Texto é responder as duas perguntas que estão aí. Qual o meio mais utilizado pelos griots para contar e cantar histórias, a oralidade ou a escrita?
No texto você vai ter essa resposta. E a outra questão é se você saberia dizer o nome de algum instrumento musical usado pelos griots. Aí você vai precisar dar aquela buscada lá no Google para poder conhecer o que os griots produzem, o que eles fazem. Se você jogar no YouTube também a palavra griot, você vai ter ali, de repente, alguns vídeos sobre essas figuras que eram tão importantes para o conhecimento ser disseminado no interior do continente africano, tá certo? Isso na página 27, é uma atividade também mais agradável aí para você fazer, porque envolve música. Música é sempre bem legal, tá bom? Vamos para a página 28. Na página 28, a gente vai ter um texto sobre arte e memória. Ele vai fazer uma comparação entre memória e história, que é muito importante para o que a gente também aprende nessa disciplina. É importante por que é importante diferenciar uma coisa da outra? Porque a memória, ela diz respeito às nossas experiências individuais ou em grupos, tá? Que são as coisas a maneira como nós lembramos particularmente, individualmente, de cada acontecimento. Eu dou um exemplo na sala de aula sobre isso, que é o seguinte: se, sei lá, 10 pessoas virem acontecer um acidente de carro, presenciarem ali um acidente de carro, e for pedido a essas pessoas que elas relatem o que elas viram, que elas contem o que elas viram, cada uma delas vai dar um relato baseado na sua vida, nas suas experiências, na maneira como elas enxergam as coisas. Então, é um relato baseado na memória. Agora, se eu pedir para essas pessoas escreverem o que elas presenciaram e guardar esses registros, e aí por alguma razão 9 desses registros se perderem e só sobrar um, aquele um registro que sobrou, ele vai ser considerado como uma fonte histórica sobre o acontecimento. Agora, isso quer dizer que ele é a única maneira de contar aquele acontecimento? Evidentemente não. Mas ele foi a única maneira que foi registrada. Então a memória, ela é constituída daquilo que a gente vive, tanto coletiva quanto individualmente. E a história é o registro do acontecimento, que muitas vezes vai se apoiar em memórias. Muitas vezes ele vai poder buscar nas memórias das pessoas as diversas visões de um determinado acontecimento. Suponhamos que naquele acidente que 10 relatos foram escritos e só um sobrou, se sobrassem 3. Aí você já ia ter uma comparação entre os 3 relatos e você ia se aproximar mais da verdade, pegando o que eles teriam em comum, tá bom? Então, assim, é interessante pensar a questão da memória. É importante pensar que nem sempre aquilo que a gente tem como memória serve como base para você determinar como aconteceram as coisas num tempo, né? A gente vê hoje em dia muitas pessoas trazendo à memória tempos antigos como se eles fossem muito melhores do que hoje em dia, mas na verdade ela se baseia na sua experiência e não no todo, no tudo que aconteceu. Então, por isso que é importante a gente separar uma coisa da outra. E no texto, isso é feito, né? Também tem uma parte de texto onde vai aparecer uma pintura rupestre. As pinturas rupestres, elas eram pinturas que eram feitas nas paredes das cavernas. Elas tinham um caráter místico, né? Os homens das cavernas, eles acreditavam que se eles representassem uma caçada de sucesso nas paredes das cavernas, essa realidade ia se traduzir lá no momento da caçada. Ou seja, a gente chama isso de magia simpática, né? Eles acreditam, tem o mesmo sentido que simpatia. Eles faziam aquilo ali acreditando que ia surtir um efeito positivo no momento que eles fossem fazer a sua caçada. E aí no exercício que vocês têm uma representação das pinturas rupestres, porque elas também representavam memórias, também representavam uma visão que aqueles homens, né, primitivos, aqueles homens da pré-história tinham sobre as suas atividades do cotidiano ali. Uma delas era a caça. Então vocês vão escolher ali uma das opções e realizar o exercício da página 28, tá certo? Na página 29, a gente vai ver alguns exercícios também sobre memória e história, levando em consideração o trabalho do historiador. O nosso trabalho, ele é um trabalho como se fosse de um detetive. A gente vai pegando os fragmentos, a gente vai pegando os pedaços de acontecimento relatados ou através de artefatos, através de vestígios, e a gente vai construindo uma narrativa, a gente vai tentando visualizar
esse passado por meio daquilo que chega para a gente como fonte, né? Então, essa página vai falar um pouco sobre isso, e lá embaixo você vai ter um exercício onde você vai corresponder quais são os tipos de fontes históricas. Quase tudo que o homem produz em termos de objetos, em termos materiais, pode ser considerado como fonte histórica. E nós temos também as fontes orais, que são as narrativas, que são as tradições que são passadas sem que haja uma escrita. Então tudo isso pode ser considerado aí na hora de você fazer esse exercício, tá certo? Deixa eu verificar aqui a outra atividade. Ainda dentro da atividade sobre o tempo, a gente vai ter na página 30 um exercício muito legal para você circular todos os objetos que o homem utilizou no decorrer da história, né? Todos os que você reconhecer como formas de medir a passagem do tempo, né? Então, é simples, você vai visualizar, muitos deles você vai reconhecer de imediato, e se você tiver alguma dúvida sobre algum nome mais diferente, mais esquisito, você pode jogar lá no Google e verificar do que se trata, para você poder então circular ali no exercício, tá certo? E a última atividade dessa semana, que é na página 31, tem mais um texto chamado Conversando sobre o Tempo, onde você vai ter ali novamente aquelas divisões, né, falando sobre os tempos e a maneira como nós enxergamos esses tempos em história, e no final um exercício para você responder baseado nesse texto. Então as atividades são essas, pessoal, tá bom? Eu espero que vocês curtam fazer. Lembrem-se, evitem sair de casa, evitem ter contato com pessoas que são grupos de risco aí do coronavírus. Vamos lavar a mão, né? Vamos nos prevenir para que esse momento passe e a gente possa estar novamente em breve dentro das salas de aula aí com os nossos professores. No meu caso, com os meus alunos, estou morrendo de saudade deles, tá certo? Então, fiquem todos muito bem. E é isso. Valeu, grande abraço.